assina o sininho e vem com a gente. Alex, conta melhor essa história aí publicada pelo portal IG. Qual é o jornalista que escreveu a matéria, Alex? Vamos lá, Pitoli, trazendo então essa informação divulgada pelo IG, o portal IG, no caso quem trouxe a informação foi o Daniel César, viu, Pitoli? Ele diz aqui na matéria dele que o Alexandre de Moraes, ele virou um cabo eleitoral na eleição do Senado, viu, Pitoli? Eleição essa que está prevista para acontecer nesta quarta-feira. O ministro do STF, Pitoli, e presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele vem entrando em contato com os senadores, pedindo voto para o Rodrigo Pacheco, de acordo com o Daniel César, e também ele tem intensificado as suas manifestações privadas nas últimas horas, aí às vésperas dessa eleição. Ele diz, Pitoli, que um senador conversou com a coluna e confirmou que recebeu a ligação do Alexandre de Moraes. E esse senador disse o seguinte: o ministro apenas lembrou que é preciso pacificar os três poderes, e neste momento é isso que o Pacheco representa. E ele conta, no caso, o Daniel César, Pitoli, que isso foi falado por um político, um senador eleito de um partido do Centrão, do conhecido Centrão, Pitoli. Não é nenhum partido de esquerda, nem de direita, então nem aliado ao Lula e nem muito alinhado ao Bolsonaro. Esse senador, Pitoli, disse que concordou com o ministro e, como estava indeciso, optou por garantir ao presidente do TSE que vai dar o seu voto ao Rodrigo Pacheco. Aí, Pitoli, também diz aqui a coluna que, assim como esta ligação, outras foram feitas e que entrou aí no circuito ativo o Alexandre de Moraes para garantir essa reeleição do Rodrigo Pacheco. O argumento, Pitoli, é sempre que a vitória do bolsonarismo para o comando do Senado seria desastrosa para a democracia. Um aliado do Moraes, Pitoli, chega a dizer para a coluna também que o presidente está muito sensível para a reconstrução do país e considera que não há espaço para novos levantes golpistas. Isso que foi o que disse um aliado do Alexandre de Moraes para a coluna do Daniel César. Ele traz aqui também que nos bastidores, os parlamentares mais ligados ao Bolsonaro, eles tentam apagar o incêndio dessa pressão do ministro do STF em favor do Pacheco com a alegação de medo. Ele diz, Pitoli, que o Alexandre está com medo da vitória do Rogério Marinho, porque sabe que se vencer, ele pode pautar o impeachment do Alexandre de Moraes e pode ter votos suficientes. No caso, esse senador aqui, ali conversando com a coluna, diz ele se referindo ao Rogério Marinho, de que ele pode sim pautar esse impeachment do Alexandre de Moraes durante a legislatura. E entre os senadores, Pitoli, no entanto, não se trata disso. E o Alexandre de Moraes, ele sabe que não há um clima para o impeachment dele e nem mesmo uma vitória do Rogério Marinho seria suficiente para que ele fosse impeachmentado. No caso, uma pessoa próxima ao Pacheco diz a coluna que ele não tem força o suficiente para isso, se nem o próprio Bolsonaro conseguiu. Imagina um senador, disse essa pessoa próxima do Rodrigo Pacheco também para a coluna, viu, Pitoli? Então, essa é a informação divulgada pelo Daniel César, que no caso traz que o Alexandre de Moraes está ali já trabalhando ativamente, captando votos para o Rodrigo Pacheco nessa eleição do dia 1º, viu, Pitoli? Olavo, em tempos onde qualquer conversa pode ser gravada, embora o teor não seja comprometedor, eu entendo que há o que a gente pode definir o legal e o moral, o ilegal e o imoral, o que pode trazer suspeição, né, a suspeita sobre este ou aquele, em função das suas ações. E tem outra situação, Olavo, eu aprendi ao longo da minha vida que a gente tem que saber o que se pede para um amigo. A gente não pode pedir tudo para um amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muito provavelmente, diante de um pedido estapafúrdio, um amigo pode se sentir, em função da amizade, pressionado a dizer sim e realizar algo que não lhe convém, ao mesmo tempo dizer não e comprometer uma amizade. Então a gente tem que saber o que pede para um amigo, se é que há relação de amizade entre essas partes. O que mais me preocupa, Olavo, é dizer que não há nada de ilegal nisso, mas que tem um cheiro de imoral, tem. Porque se há independência entre os poderes, se estamos falando de personagens importantes da República que deveriam guardar a relação entre si, em especial quando se trata de judiciário e legislativo, onde estes são julgados em função do foro privilegiado, traz ainda mais angústia. E aí, se a coluna de fato tiver razão, se o senador questionado ou procurado pelo ministro realmente tiver dito a verdade, entendo que sim, eu não vejo alternativa a não ser pegar o ferrinho, pagar a luz, ir embora. Eu confesso que isso me incomoda por demais. Porque quem deveria estar passando longe da disputa, em função inclusive de tudo que a gente sabe, 60 pedidos de impeachment, está se envolvendo
Pois não, Alex? E tem um detalhe, não é só o Moraes, viu, Pitoli? Ele traz aqui também que, além do Alexandre de Moraes, outros ministros também têm entrado em contato com senadores próximos pedindo voto para o Pacheco. Ele traz aqui o Gilmar Mendes e também o Ricardo Lewandowski, viu, Pitoli? Os dois ministros do STF também têm entrado em contato com políticos mais próximos e articulando também essa campanha pró-Pacheco no dia 1º de fevereiro, viu, Pitoli? Olavo, o mais grave para mim, estes que estão pedindo este voto para o Pacheco são os mesmos que poderão julgar estes senadores caso processos caiam ali na casa, repito, em função do foro. É preocupante, Olavo. São muitas faces de preocupação, muitas faces. Primeiro, acho que é importante colocar como premissa que nós estamos trabalhando em cima de uma informação colocada num site jornalístico, que é o IG. Assinado por um jornalista, né, Olavo? Assinado por um jornalista, isso é importante, não é uma apuração nossa, mas esse é um ponto importante. Só lembrando que até o momento o STF nada disse sobre isso, tá? Nada, o STF, do portal procurou, eu acho que isso é uma premissa para nós colocarmos aqui. Pois bem, vamos lá, vamos tentar pegar algumas faces disso, né? Algumas faces são relevantes. Em dezembro, amigo ouvinte, 18 juízes foram investigados pelo CNJ por se manifestarem politicamente. 18. Mas o CNJ não alcança o STF. Quem alcança o STF? Quem poderia trabalhar no aspecto moral dessa notícia? O Senado. O Senado, para quem, segundo a notícia, ministros do STF estão pedindo voto. Você reparou, amigo ouvinte, que esse é um círculo fechado que pode gerar, que fere questões éticas relevantíssimas, desde a interdependência de poderes, onde já se viu o judiciário, segundo a notícia, pedir voto para uma eleição interna dentro do Legislativo, dentro do Senado. Onde fica a ética? Eu estou interferindo em quem me controla. Seria quase a mesma coisa de muito semelhante, é só uma figura, muito semelhante a dar presente para um corregedor. Seria muito semelhante a pedir ajuda, a presentear um juiz de uma causa que você atua. A aparência de estrago ético é gigantesca. É gigantesca. A indicar as mazelas claras desse legislativo que nós vivemos. Infelizmente, um legislativo apodrecido, porque o silêncio do Pacheco até hoje desequilibrou os poderes da República. Essa é uma face, essa é simplesmente uma face. Há necessidade urgente de modificação legislativa no que tange à fiscalização ética dos tribunais superiores. Mas urgente. Não é como o Flávio Dino coloca, vamos fazer um pacote de democracia para enfiar censura goela abaixo da população. Não é isso. Precisa haver transparência. Amigo ouvinte, eu acho que em qualquer país sério da face dessa geóica terra que nós vivemos, qualquer país sério, uma notícia como esta do portal IG já tinha produzido uma crise institucional, com manifestação da população, com indignação social. Mas nós vivemos um país em que o legislativo vive uma questão inimaginável. Ética. Falar em legislativo, ética dá até medo, né? Agora nós vemos algumas posições dentro do legislativo, mas qualquer país sério do mundo, medidas mais extremas dentro de um quadro ético e dentro de uma legislação já teriam sido tomadas. Olavo, e quando você fala da questão moral envolvendo o parlamento, nós temos hoje duas situações distintas, ao meu ver. Sim, aqueles que moralmente não têm nada a entregar, rabo preso, rabo sujo, né, todas as questões que envolvem o histórico destes que ali estão, e por um outro lado, uma parcela de novatos que chegam com o voto de um conservadorismo, de uma parcela de direita da sociedade, que elegeu a maioria, né, nas últimas eleições,
ameaçada, uma parcela ameaçada, né? Olha, se seguir assim, não toma posse, se seguir assim, bloqueio rede, se seguir assim. Então fica muito difícil a gente encontrar paridade na disputa, tranquilidade para a disputa e dar a tranquilidade que o pleito precisa, embora a gente saiba que não vai ser tranquilo. Ao mesmo tempo, fico imaginando o seguinte, vamos imaginar que deu tudo certo e o Pacheco dá adeus à presidência da casa e assume Marinho. Pode haver vingança? Né? Por parte desses que pediram votos e não foram atendidos? Não sei, estou supondo aqui, diante do histórico, diante do que a gente já viu e viveu ao longo dos últimos 2 anos, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Né? Tem um espírito de vingança, que é muito ruim, embora o Rogério Marinho tenha dito que não há revanchismo na sua eleição, mas que podem ser pautados os pedidos. Enfim, olha o que a gente está vivendo e de que maneira estamos vivendo. Esta insegurança pautada por pedidos como este, trazido pela coluna IG, mostram que realmente o caminho é árduo para a gente retomar as rédeas do Brasil. As rédeas pautadas pela Constituição, pela lei e tudo que a gente já conhece. Faltam 25 inscritos para a gente bater 1.398.000. O WhatsApp, põe na tela aí, por gentileza. Então sobe e desce, então vai e vem, né?